Estaremos lendo agora do versículo 22 até o versículo 26 do livro de Gênesis, capítulo 21. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. E Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. Queridos, nós falaremos sobre Deus na vida de Abraão. O crente deve ser consciente que, mesmo sendo um servo de Deus, precisa conversar, se comunicar, se socializar com as outras pessoas, inclusive atentar para o mundo em que vive. Se isto não for feito, problemas irão surgir por causa da falta de comunicação, de associação. É interessante que, ao lermos a Bíblia, especialmente a vida dos homens de Deus, como no caso aqui de Abraão, ele era um homem de fé, era um homem de Deus, tinha revelações, visões, mas era um ser humano. E como ser humano, ele não vivia ainda no céu, vivia na terra. E vivendo na terra, ele teria que viver como um cidadão. Conversar, dialogar, resolver seus conflitos. É isso que o conteúdo desse texto revela. Abraão teve de enfrentar um problema com Abimeleque. É claro, tudo por causa de questões envolvendo os homens de Abimeleque, mas também os homens de Abraão. Então, o interessante é que às vezes alguém diz: eu sou crente, eu vou deixar isso para lá, eu vou deixar Deus resolver, eu vou deixar Deus agir. É claro, existem situações que só Deus é quem pode agir, só Deus é quem pode resolver. Aquilo que eu posso fazer para resolver, eu tenho que fazer. E foi isso que Abraão fez. Na questão do conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, havia uma questão familiar. Por isso que Abraão deixou nas mãos de Deus. Ele viu que se fosse tentar mexer naquele assunto, traria muito problema para ele e para Ló, no aspecto familiar. Então ele achou melhor pacificar as coisas e deixou tudo nas mãos de Deus, não reclamando nada. Só que aqui você vê um outro Abraão. Você vê um Abraão reclamando. Você vê um Abraão exigindo. Isso é interessante, mas ele faz isso mediante o diálogo. Você pode analisar o texto. Ser servo de Deus não é deixar que Deus resolva tudo. Aquilo que temos que fazer, Deus nos colocou neste mundo para ser feito por nós. Abraão, ele viu que tinha um problema, envolvendo ele e Abimeleque, envolvendo ele e os funcionários dele com os funcionários de Abimeleque. Então, ele foi direto ao ponto para resolver essas diferenças, esses conflitos. É isso que você vai ler aí do versículo 22 ao 26. Você vê que ele vai e diz: Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então, ele partiu para resolver esse problema. Agora, uma coisa interessante, quando ele vai conversar, quando ele vai reclamar, vamos analisar bem. O próprio Abimeleque diz: ninguém nunca me informou esse caso, essa situação. A razão, queridos, de Abimeleque entender que Deus era com Abraão, é claro, Deus primeiramente por causa do acontecimento que já foi mencionado anteriormente, capítulo 20. Mas ele não viu somente Abraão como homem de Deus porque Deus lhe falara por sonho. Não foi somente por isso. Abraão vai sendo visto como homem de Deus porque ele, no cotidiano, no dia a dia, nas suas ações, ele procurava ser sensato, ele procurava ser organizado, ele procurava ser sincero no comprar, no viver, no andar. E Abimeleque entendeu, compreendeu que de fato ele era um homem de Deus. Então, nas negociações naturais do viver diário de Abraão, Abimeleque tomou consciência de que esse homem era homem de Deus.
As pessoas nos verão como homens de Deus não apenas quando estamos na igreja, de terno, gravata, bonito, arrumado. Mas a prova maior é no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com o nosso semelhante. E Abraão sabia disso. Abimeleque já tinha feito uma bondade para com Abraão, mas agora ele quer que ambos firmem um pacto. É bom lembrar que quanto a essa questão de pacto entre as duas pessoas, isso vai se processar na palavra de Deus em vários momentos históricos, e um dos pactos bem conhecido está em 1 Samuel 20, 14 e 15, a questão de Davi e Jonatas. O que nós podemos analisar aqui nesse texto é que Abraão vivia no meio de uma sociedade e ele tinha que saber conviver com essas pessoas. E aqui ele tem um problema. Ele vai até Abimeleque, conta o caso e Abimeleque fala: eu não estou sabendo disso senão agora. Então aqui você percebe que é bom se comunicar com as pessoas, buscar resolver os conflitos, as diferenças, conversar sobre determinados assuntos, participar do contexto social em que vivemos. Você vê que essa foi uma atitude de Abraão. Abraão vivia no meio de pessoas e ele não se isolava. Era o homem da promessa, era o homem que Deus falava, mas ele vivia com as pessoas que estavam ao seu redor e procurava se comunicar com elas. E não somente isso, resolver as suas diferenças com ela. Por isso, meus queridos irmãos, que aqui a falta de comunicação, a falta de diálogo dos crentes com a comunidade, com o seu contexto, na verdade, é o que vai gerar conflitos, problemas e mais problemas. É interessante conversar, é interessante participar da vida da comunidade. Principalmente nós que somos cristãos. Nós precisamos deixar a santidade do mosteiro, deixar a santidade medieval e viver a santidade em Cristo, sem isolamento. Jesus era santo, mas ele estava em casamento, aniversário, festa, na sociedade. Todos estavam sempre procurando ver Jesus e Jesus procurava também as pessoas. Que possamos fazer isso, porque o próprio apóstolo São Paulo, ele diz uma questão muito interessante quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 5. Olha o que ele diz no versículo 9. Paulo diz assim: já por carta vos tenho dito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque vos seria necessário sair do mundo. Então, Paulo está dizendo que nós podemos conviver com essas pessoas, dialogar com elas. Agora, nós não podemos adotar o estilo de vida pecaminoso que elas têm. Faça isso, se comunique, resolva seus conflitos, que Deus nos abençoe para sempre. Amém.